Então, pessoal, tô fazendo aqui, ó, quase completando essa carreira e vou ver com vocês a respeito da questão da minha explicação. Tem pessoas que às vezes me falam que eu explico muito, né? Mas assim, pessoal, eu tenho na minha mente a ideia de que eu preciso passar pra vocês para que todo mundo que veja o vídeo consiga fazer. Tem pessoas que têm muito mais facilidade, eu tenho facilidade para entender muita coisa, assim, rápido, pegar muito rápido. Às vezes eu assisto um vídeo, pego como é que é o ponto, já consigo fazer uma outra bolsa e tudo mais. Nem todo mundo tem essa facilidade, outros ainda estão aprendendo, né? Estão começando ainda no crochê, então eu preciso demorar um pouco mais para explicar, tá bom? Quem já sabe, dá uma puladinha aí, vai mais pra frente. Quem não sabe ainda, então vai ser bem válido porque é muito chato você assistir um vídeo e você falar, ai, que merda, eu não entendi nada, né? Não conseguia fazer, a mulher lá não explicou o ponto X que eu precisava saber e não consegui fazer o vídeo, fazer a bolsa, o trabalho que eu quero fazer. Então, meu intuito é que todo mundo consiga fazer, tá bom? Tô finalizando aqui, ó, fiz o último ponto, vou fazer a união novamente. Entro aqui, ó, de trás pra frente. Essa aqui é o primeiro ponto. Eu sempre pulo o primeiro, eu entro no segundo, de trás pra frente. Entrei, pego a laçada, que eu dou uma esticadinha aqui pra facilitar. Puxo pra trás. Puxei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, onde passou a laçada. Vou colocar a agulha dentro dela, ajustar. É muito simples isso, tá? Vocês aprendem que realmente fica, ó, ajusto e puxo o fio e passo. Faço o primeiro ponto, que é uma corrente que equivale ao primeiro ponto. Então, você aprende direitinho, porque fica praticamente invisível a união, tá bom? Ao invés de você unir só com um ponto baixíssimo, como a gente faz em alguns trabalhos, tá? O case do que eu fiz no Instagram, pro notebook, eu fiz uma carreira de ponto baixo e a próxima eu fiz de ponto alto. Uma de ponto baixo, uma de ponto alto. Porque no caso agora, ele vai começar a subir assim, ó. Ok? Então, como esse aqui ele é bem menorzinho, né, o tamanho do case, eu vou fazer todo de ponto baixo, tá bom? Mas fica a critério seu, se você quiser fazer também um ponto alto, um ponto baixo, como tá lá, ótimo. Eu vou mudar só um pouquinho aqui do que tá lá do que eu já fiz. Vou fazer sempre carreira a carreira, somente ponto baixo, tá bom? Sem aumento nenhum. Até chegar à altura que eu preciso para mudar e começar a fazer o desenho do chevron. Então, você faz aí conforme você achar melhor. Se quiser fazer, no meu caso lá, eu quis fazer uma de carreira de ponto alto, uma de ponto baixo, para poder crescer mais rápido o trabalho, tá bom? Estava bem aperreada no tempo, fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo, as encomendas, e eu queria que ele crescesse rápido, por isso eu fiz uma carreira de ponto baixo e uma de ponto alto, fiz essa mescla. Na parte que era do marrom, tá? E nesse caso aqui do case para o tablet, eu vou fazer somente carreiras de ponto baixo. Então, vou fazendo aqui carreira, carreira, até chegar à altura que eu quero e vou mostrando para vocês como é que ficou, pra gente poder passar pro desenho do chevron, tá? Então, aqui na lateral, ó, eu tô fazendo apenas ponto em cada ponto. Então, quando não tem aumento, ele vai fechando, ó. Vou terminar bem com essa lateral pra mostrar pra vocês. Mais uns pontinhos aqui, ó, e nota que ele tá fechando, ó. Então, ele vai ficar assim, ó. Vou virar aqui. Ó, tá ficando assim. Então, a gente vai subir, ó. A gente vai subir assim, tá? Então, aqui, ó, digamos que aqui é o tablet, que é o nosso exemplo sempre, né? Então, no desenho lá do case que eu fiz até aqui, ó, mais ou menos daqui até aqui de marrom, e daqui pra cá eu fiz o desenho. Não cheguei até o meio, não, tá? Meio a meio, não. Um pouquinho abaixo do meio, só na parte marrom, e daqui pra cá o desenho do chevron, pra ficar um pouco mais, né, mostrando no desenho. Então, eu vou fazer mais ou menos até chegar a essa altura aqui, seria mais ou menos um pouco abaixo do meio, e volto pra gente começar o desenho do chevron. Então, pessoal, já cheguei mais ou menos a essa altura aqui, ó. Fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11. Fiz 11 carreiras, tá? E vou medir aqui, ó, o tablet da minha cliente tem a altura, a profundidade, que no caso não é nem a altura, profundidade, que é a mesma coisa de comprimento, de 19 centímetros. Só que esse aqui é o valor exato, tá? Então, eu vou aumentar 2 a 3 centímetros para poder caber o tablet certinho e fechar em cima o zíper. Então, ao invés de 19, vou colocar 22,5 ou 23, tá? Mais ou menos aqui
a altura total do case. Então, a metade, eu botei 23. A metade de 23 seria 11,5, né? Então, mais ou menos aqui seria o meio, ó. Daqui até aqui, o meio seria aqui, tá? Então, eu tô um pouco abaixo do meio. Faz essa medida lá no seu, vê se você tá um pouco abaixo do meio pra poder parar de mexer os pontos baixos no marrom e começar a fazer o desenho do gráfico. Vou pegar o gráfico aqui novamente. A gente vai precisar dele agora. Vamos pegar o fio preto e o fio branco. Aqui você pode iniciar com qualquer cor, tá? No nosso desenho, a gente pode iniciar, por exemplo, sempre daqui ou daqui. Você decide. Eu vou começar do preto, tá? Ó, vou fazer 2 pontos em preto. Lembrando assim, para quem não tem muito conhecimento sobre fio conduzido, esse gráfico aqui, ele refere-se a cada quadradinho desses, um ponto baixo. E aqui, ó, uma carreira, segunda carreira, terceira carreira, cada linha dessa aqui é uma carreira a mais, tá? Então, aqui, ó, primeira carreira, ponto baixo preto, um ponto baixo preto, um ponto branco, 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 preto, preto, tá? Vai ser assim que a gente vai fazer. Então, nós vamos unir a carreira e a carreira invisível, como eu já vim mostrando pra vocês. E na hora da união, a gente já vai trocar pro preto, que é com a cor que a gente vai iniciar, que eu decidi iniciar. Você pode começar com a cor que desejar, e se for um gráfico diferente, sei lá, de coração, de bolinha, aí você faz conforme achar melhor, tá? Iniciar com a cor que achar melhor. Então, aqui, ó, levei lá pra trás, vou entrar aqui, vou colocar a agulha dentro da laçada. Pronto. Agora, ao invés de eu puxar o marrom, eu vou puxar a cor que eu preciso começar, que no caso vai ser o preto que eu decidi aqui, tá bom? Ó, vou deixar mais ou menos esse tanto aqui de fio pra mim dar uma, pode ser até menor, né? Pra dar uma amarradinha e esconder mais pra dentro o arremate. Então, ao invés de puxar o marrom, tá ele pro lado ali, eu vou puxar o preto, tá? E vou fazer o primeiro ponto em preto. Então, a gente já fez a união, já trocou de cor. E aqui, ó, a gente vai fazer 2 pontos preto. Então, fiz o primeiro, vou fazer o segundo. Já tô trabalhando, arrematando esse aqui, só um ponto a mais eu vou arrematar. Ó, segundo preto. Fiz 2 pontos em preto. Agora, aqui, eu vou dar só o nozinho, esse preto com esse marrom. O marrom a gente não vai utilizar mais, então, eu posso cortar o marrom, tá bom? Ele já vai ficar de escanteio aí. Já usamos ele. Me sobrou bastante fio, porque é bem pouquinho, né? Pro case aqui, pro tablet, como é pequeno, não é tanto que a gente usa, tá bom? Então, eu gosto de dar 3 nozinhos, bem apertadinho o terceiro, tá? Aqui eu posso deixar pra dentro, vai ter forro, não vai desmanchar. Aqui eu já posso até cortar aqui, ó, se eu quiser. Não é igual quando eu trabalho com fio de malha, que eu tenho que caminhar, levando pra longe, né, o arremate. Então, eu já posso cortar deixando as perninhas aqui só pra margem de segurança. Ó, tá bom? Ele não vai desmanchar porque é 3 nós. Como vai ter forro, não vai ser visível esse arremate. Então, aqui, ó, fiz 2 pontos. Deixa eu fazer aqui o segundo de novo. Ó, fiz 2 pontos. Aqui, eu já preciso trocar pro branco, porque eu fiz 2 pontos, o terceiro já é branco. Então, antes de fechar o segundo ponto, eu já pego a linha branca, ó, e vou puxar. Então, ficou 2 pontos em preto e já vou começar a trabalhar com branco. A gente chama de fio conduzido, ponto conduzido, porque a gente vai conduzindo as 2 perninhas ou 3, de acordo com a quantidade de cor que você vai utilizando para fazer o desenho. Nesse caso aqui, só são 2 cores, tá? Então, a gente vai trabalhando, levando o fio preto. Vamos fazer o ponto com branco, mas o fio preto vai sendo levado dentro do ponto. Então, ó, ele vai estar aqui, ó. Vou fazer 3 pontos, ó. Primeiro, o segundo e o terceiro, tá? A dar ajustadinha. Antes de fechar o terceiro, aqui, ó, vamos olhar aqui no início. Então, eu fiz 2 pretos e tô fazendo 3 brancos. Agora, eu vou ter que fazer 2 pretos novamente. Antes de fechar o branco, o último branco, eu já tenho que mudar pra cor preta. Então, aqui, ó, vou pegar o preto. Deixa eu só trazer aqui. Vou pegar o preto e vou fazer
a troca de cor, tá? Ficou 2 brancos e 3 pretos, perdão, 2 pretos e 3 brancos. Trava a língua aqui, né? E agora, a gente vai fazer 2 pretos. Vamos lá. 1, 2. Esse, como é o último, eu já troco pra linha branca. Ó, vou trocar pra linha branca. Essa cor aqui, eu já trabalhei um pouco com ela, eu vou deixar pra lá, tá? Posso até trabalhar mais um pouco, tá? Eu vou trabalhar mais um pouco, arrematando esse branco aqui. E agora, eu vou fazer só um branco, ó. Um branco e já pulo pra fazer 2 pretos. Então, ó, já trago aqui o preto. Ajusto aqui o branco. Pronto. E agora, eu vou fazer esses 2 pretos, tá? 1, 2. 2 pretos, que é esses 2 aqui, vou fazer 3 brancos. Então, aqui, ó, já trago o branco novamente, pra fechar aqui o segundo preto, e vou fazer os 3 em branco. Esse fio aqui, agora sim, eu já trabalhei bastante, ó, daqui até aqui, que foi o fio inicial do branco. Deixo dele de lado ali pra não atrapalhar mais, tá? Só arrematei, trabalhando arrematando. Então, eu vou fazer os 3 brancos. Que eu posso deixar pra cá, ó, de frente, sempre passando com ele assim por dentro. Ou posso deixar retinho aqui com ponto, ó. Tá vendo? De base. De 3. Agora, vou fazer, ó, fiz os 3 brancos, 2 pretos. Então, vamos lá, vou trocar pro preto, fechar o ponto com preto, e vou fazer os 2 pretos. O próximo é o quê? Um branco. Sempre eu tenho que analisar para mim não me perder no gráfico, tá? Onde eu estou, ó, um branco. A primeira carreira é um pouco mais difícil para você ter que fazer, né, com muito cuidado para não errar. Da segunda em diante você já vai pegando, terceira já vai pegando o desenho do ponto, tá? Então, eu vou fazer um branco, já pulo pro preto. Preto. Ajusto e vou fazer 2 pretos. Aí, já troco pro branco. 3 brancos, já até decorei aqui, ó. 3 brancos, ó. Como a gente tá? A gente fez esse aqui. Aí, fez 2 pretos, um branco. 2 pretos, 3 brancos. Aí, agora, a gente vai fazer 2 pretos de novo. Então, já troco pro preto. Então, vamos lá. 2 pretos, que é esse, e mais um branco. Aí, eu troco novamente, puxo pro branco. Então, a gente vai fazer nesse desenho assim. 2 pretos, 3 brancos, 2 pretos, um branco. Aí, repete, 2 pretos, 3 branco, 2 preto, um branco. Então, a gente vai fazer isso até chegar ao final. Como a gente tá com a quantidade de múltiplos de 8 certinho, vai dar certinho da gente, quando chegar aqui, a gente chegar aqui com um branco, tá vendo? Que a gente iniciou 2 pretos. Então, a gente vai chegar com um branco aqui, tá? Pra poder iniciar a próxima carreira. Então, pessoal, fiz aqui a primeira carreira, tô chegando ao final. Só lembrando a vocês que a gente tem que ter muito cuidado quando tá trabalhando com fio conduzido para não ficar fechando o trabalho, porque a tendência é que a gente ajuste um pouco mais e aí, ao invés de trabalhar ele retinho, ele vai ficar fechadinho um pouquinho assim. Então, tem que ter muito cuidado, tá bom? Para não acochar muito. Aqui, eu vou fazer o último branco, terminar aqui o preto certinho, trocando pro branco. Preto, aí eu já troco pro branco. E faço o último em branco. Então, aqui, ó, eu faço o último em branco. Antes de eu fechar o último, tem que ver, ó, aqui foi onde a gente iniciou. Vou botar até uma setinha. Foi onde a gente iniciou o nosso trabalho. Então, aqui vai ser sempre o final, aqui vai ser o ponto que inicia a próxima carreira, tá? Porque a gente iniciou nesse ponto aqui, nessa cor, tá? Agora, tô fazendo aqui, esse aqui é esse branco aqui. O que eu tenho que analisar na hora de fechar o último ponto para iniciar a próxima carreira, que cor é a cor da próxima carreira, referente aonde eu iniciei. Então, aqui vai ser branco. Então, eu posso fechar essa carreira com branco. Se aqui fosse preto, eu já tinha que trocar o fechamento para cor preta, tá bom? Então, como é branco, eu posso fechar já com branco. Pronto, fechei com branco. Agora, eu vou fazer aquela união
Vamos lá, aquela união que eu já mostrei pra vocês. Eu entro aqui, ó, pulo primeiro, eu entro no segundo, de trás pra frente, ou de frente pra trás eu trago, né, o fio. E aqui, eu vou fazer... Vou fechar aqui, ó, vou fazer o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto é em branco, mas o segundo é em preto, então já vou trocar pro preto. Vamos lá, troquei pro preto. Então, vou ter 2 de preto. 1, 2, aí um branco. Aí, já pulo pro branco novamente. Um branco. Vou fazer... E aqui, vou ter 2 pretos. Já estamos nessa segunda carreira aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tô fazendo 2 pretos, ó. Termino... Peraí. Vou terminar o branco com preto pra poder fazer os 2 pretos. 1, 2. Só que antes de fechar o segundo, eu já vou ter que pular para fazer 3 brancos. Então, fecho o segundo já com branco, para fazer 3 brancos. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Terceiro, eu fecho com preto, porque o próximo é preto. Então, ele vai ficando assim, ó. Nota que se eu não tiver cuidado, ele vai acochando muito o ponto e vai fechar o meu case. Eu não quero que ele fique assim, tem que ficar retinho. Então, eu tenho que estar sempre trabalhando com esse pensamento de não fechar, tá bom? Tá, algumas pessoas dá certo de mudar pra agulha um pouquinho maior, que essa aqui é a 4, porque já ajuda a não fechar tanto, tá? E outra coisa que eu preciso explicar pra vocês, a gente vai seguir esse gráfico certinho até fechar a carreira, troca para já começa na próxima carreira, na próxima, só você tem que saber onde você iniciou, para você não se perder. Tipo assim, você terminou essa carreira aqui, ó, começou com branco e termina com branco. A terceira carreira, após essa, eu vou terminar com preto, mas vou começar com branco, então eu já tenho que finalizar trocando de cor, tá bom? E a gente vai fazendo, seguindo o gráfico. Cada ponto, cada quadrado é um ponto, de acordo com o que tá no desenho, você vai colocar o ponto aqui. Outra coisa que eu preciso explicar é a respeito da troca de fios. Então, a respeito da troca de fios, a gente tem que ver a posição que tá o fio. Vou explicar para vocês ficar melhor aqui, ó. O preto está para cá, tá? E o branco está mais embaixo. Então, quando você for trocar o fio, você tem que ver para que lado está o cone do seu fio. Para que não dê nó, ele não fique enrolando, porque se você for trocar de qualquer forma, ele vai começar a dar nó, enrolar um no outro, e vai ficar muito chato para você estar toda hora desenrolando. Principalmente quando você trabalha com mais de 2 cores. Então, aqui, ó, vou fazer mais alguns pontos e vou mostrar para vocês como eu faço para isso não acontecer, de ficar enrolando, né, os fios. Então, aqui eu estou, deixa eu me situar, estou na segunda carreira e fiz esses 3 pontos brancos, tá vendo, ó? Já mudei pro preto porque eu vou fazer 2 pretos. Então, vou fazer aqui os 2 pretos, opa, e o segundo já troco pro branco. Então, na hora da troca, tá vendo que o branco está pra cá, o preto pra lá. Então, eu vou pegar do jeito que tá aqui e mudo pro branco, ok? Aqui eu vou fazer um branco. Então, ó, um branco, já vou ter que trocar pro preto. Então, vou ter que trocar pro preto. E, ó, como está? O preto, ele sempre tem que estar pra cá. Então, ao invés de eu pegar ele por baixo, eu tenho que pegar ele aqui, ó. Ele tem que estar vindo de cá, tá? De cima. É a ordem que ele está aqui no chão aqui pra mim. Então, ele tá de cá, eu tenho que pegar de lá. Aí, continua retinho aqui, ó, sem ficar torcido, tá? Aí, aqui eu vou fazer o quê? 2 pretos. 1, 2. Tenho que trocar pro branco. Eu não vou fazer assim, ó. Pegar como se o branco fosse de lá, não. Eu vou ter que deixar como é a forma que tá aqui no organizado os fios. Se eu vou precisar trocar pro branco e o branco tá pra cá, então eu vou pegar ele daqui. Se eu vou fazer com, digamos que o branco estivesse pra lá, eu tinha que pegar ele assim, ó. Ele ia ficar tipo meio que torcido aqui e pegava o ponto, tá bom? Então, ó, o branco está mais embaixo e o preto em cima. Então, eu vou pegar o branco normal aqui, ó. Peguei, ajusto, vou fazer 3 brancos. 1,
2. E o terceiro eu já preciso trocar novamente. O preto e o branco estão no lugar certo, ó. Aí, ao invés de eu pegar o preto assim, eu pego ele de lá, ó. Trago ele aqui, ajusto e pego o preto. Aí, ele continua retinho lá, sem torcer. Sem ficar torcido, tá? Vou fazer 2 pretos. 1, 2. Então, o branco tá pra cá, eu não preciso fazer aquela viradinha assim. Ele já tá aqui, então eu já pego ele aqui, ó. Só na hora de trocar a gente faz isso. Eu aprendi isso mesmo sozinha. Ninguém explicou pra mim até agora. Eu não vi nenhum vídeo falando sobre isso. Mas pra mim foi uma forma de fazer com que não fique torcido, né, o fio. Então, aqui, pessoal, eu vou seguir o gráfico normal aqui, ó. Carreira, carreira, até eu chegar à altura, que no caso é a profundidade, né, do meu case. Que no meu caso vai ser 23 centímetros, tá? Ó, ele vai ficar essa altura aqui. Então, 23 centímetros, que é 19 do case mesmo, do tablet, mais na realidade é 22, né? Eu tô falando 23, mas é 22. 22 é alguma coisinha. Então, 19 é só o tablet em si, com mais esses 3 centímetros que eu fiz, tô colocando a mais, pra dar minha margem de segurança e fechar o zíper em cima, tá bom? Então, eu vou fazer até o final. Eu acredito que vocês já entenderam, é só seguir o gráfico. Prestar atenção aqui para não acochar muito o ponto, senão realmente ele vai fechar. E a outra coisa é a respeito da troca de fios. Você vê para que lado tá o seu fio e vai trocando certinho para não ficar aquele nó e isso dá trabalho para você e fazer seu trabalho ficar mais demorado, né? Então, vamos fazer aí até o final, seguindo o gráfico. Se você quiser tirar um print aqui, ó, do gráfico, vou botar mais longe assim. Agora, você tira o print, mais perto também, se quiser, tá? Depois imprime, pra você fazer o seu. Então, vou seguir fazendo até completar, como eu já falei, a profundidade, o comprimento que eu preciso. Oi, pessoal, voltei aqui pra mostrar como já está ficando, ó. Fiz pouco ainda, na verdade eu tinha feito um pouco mais, eu tive que desmanchar algumas carreiras, porque eu estava fazendo com a agulha 3,5 e mesmo tentando folgar, ele estava ficando fechado. Lembra da dica que eu dei pra vocês de aumentar um pouquinho a agulha? Pois é, pra mim é super válida, porque depois que eu aumentei pra agulha 4, já não tive esse problema, né? Tem dias que a gente parece que tá com o pontinho um pouco mais apertado, e eu acho que isso também contribuiu pra mim aumentar um pouco mais a agulha, pra ele ficar retinho, tá? Outra coisa também a respeito da gente ter muita atenção, tá? Com aonde a gente tá fazendo cada carreira, pra gente não errar. Que quando a gente erra, é aquela relação de amor e ódio, né? Tá ficando lindo, mas ao mesmo tempo tem que desmanchar e perceber o que tava errado, e a gente fica pé da vida, né? Mas isso acontece, por isso é preciso ter mais atenção em cada carreira certinho para você não errar, tá bom? Eu tenho um amor pelo fio conduzido. Depois que eu aprendi a técnica, né, eu gosto muito de fazer, apesar de dar muito trabalho, né, demora pra crescer, demora pra gente finalizar, mas fica um trabalho incrível. Então, vou fazer aqui mais um pouco, só vim falar pra vocês a respeito principalmente dessa agulha, tá? Aumenta meio milímetro a mais ou um a mais, pra que o seu trabalho não fique torto. Quero que ele fique retinho, tá bom? Bem, pessoal, cheguei aqui, ó, o comprimento que eu preciso pro case. Vou medir aqui pra vocês. Ó, deu um total de 23 centímetros, quase 23, né? 22 centímetros e meio já é o suficiente pra mim. Aqui eu fiz, ó, vou contar aqui, que é o lado de trás, aqui as emendas, ó, dá pra ver um pouquinho. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carreiras. Nesse ponto aqui do chevron, e a 21ª eu fiz todo em preto, tá? Essa aqui é o último ponto, todo em preto. Eu vou cortar aqui o branco, lembrando que antes de eu passar, quando eu comecei a fazer a carreira toda em preto, eu já fui arrematando o branco aqui, ó, tá? Ó, daqui, que é a emenda, ó, vim arrematando até aqui. Então, ele tá bem seguro, aí eu corto. Mas, gente, não tem risco de desmanchar, tá bom?
E aqui eu vou fazer os 2 últimos pontos, ó. Todo em preto, pra gente poder finalizar. Agora eu vou cortar aqui mais ou menos. Ó, como eu vou fazer a finalização? Tá aqui a laçada. Eu vou pular o primeiro, no segundo eu vou fazer da mesma forma. Eu entro por trás, trago o fio, puxo aqui pra trás. Aí aqui, como eu já cortei, eu posso puxar o fio, a perninha, ó, sair todinha, tá? Ok, saiu. Agora, ó, eu venho aqui, onde tá o ponto. Então, eu vou entrar com a agulha, ó, aqui tá onde o fio passou, ó. Tá? Eu vou entrar com a agulha no último ponto, de trás pra frente. Vou pegar o fio e levar, ó, pra trás. Aí, aqui eu ajusto, ó. E aqui eu fiz uma emenda, que é pra ficar igual aqui em cima. Não dá pra ver bem porque tá em preto, mas eu acredito que dê pra vocês entenderem. E aqui eu vou trazer, pode ser com a agulha de tapeceiro, ou com essa mesma, com a agulha mais fina. Vou só fazer aqui pra vocês verem. Eu vou trazer aqui, ó, passar por alguns pontos aqui mais pra baixo, tá bom? Então, eu vou fazer isso depois, esse arremate, pra poder cortar o fio. Então, tá pronto aqui. Vou mostrar pra vocês o que sobrou de fio, ó, o que sobrou do marrom. Praticamente todo, né? Quase não usei. O branco também, ó. Então, se vocês forem fazer, façam com pouco fio, né? Na verdade, comprem em quantidade pequena ou aproveite fios que você já tem. Esse aqui, ó, preto, tá praticamente o mesmo tanto também. Então, eu, né, uso muito pouco pro case para tablet, né? Se você for fazer para notebook, que é maior, logicamente vai usar mais fio. Outra coisa que eu preciso falar com vocês é a respeito do ponto. Vou mostrar aqui pra vocês que eu fiz uma diferença, esqueci de falar antes, né? Uma diferença do case lá do meu Instagram. Porque o case do meu Instagram, quando eu iniciei o ponto chevron, lá, ao invés de eu pegar as 2 perninhas de ponto, como eu fiz aqui, lá eu só peguei a perninha de trás, tá? Então, ele ficou um detalhe, uma nervurinha em cada carreira, porque eu não peguei as 2 perninhas assim. Eu peguei só a perninha de trás do ponto, tá bom? Carreira a carreira eu fiz assim. E isso fez com que o meu chevron lá, eu vou botar a foto dele aqui em cima pra vocês verem direitinho. O meu chevron lá é um pouco diferente desse aqui. É o mesmo gráfico que eu usei, porém, o desenho ficou um pouquinho diferente por conta disso. Porque existem 3 formas de fazer o ponto conduzido. Essa aqui, que eu falo, a forma de entrar no ponto com a agulha. Essa aqui onde você entra pegando as 2 perninhas normais. A que eu fiz lá no Instagram, pegando somente a perninha de trás. E o ponto baixo centrado, que é pegando bem no meio do ponto, ó. Que você vai entrar bem no meio do ponto aqui, tá, ó. Então, existem essas 3 formas. No case, eu quis fazer mesmo pegando as 2 perninhas de cima, tá bom? É o mesmo ponto conduzido, a diferença é que fica um pouco mais pra cá, ó. O chevron fica assim, mais indo pra cá. E quando eu pego só a perninha de trás, ele fica um pouco mais reto o desenho, tá bom? E quando eu pego bem no meio do ponto, eu vou entrando no meio de cada ponto, fazendo o conduzido. Quando eu faço assim, no meio do ponto, que é o ponto centrado, ele vai ficar super reto, assim, ó, o desenho, tá? Então, só pra deixar claro que tem essa diferença. E também a questão do zíper aqui, do forro, eu vou pegar aqui só pra vocês verem direitinho. Esse tecido aqui, no caso, eu vou abrir ele por completo. Vou pegar aqui um papel só pra exemplificar pra vocês. Até o papel aqui desse mesmo do gráfico. Então, eu vou pegar o tecido lá, vou colocar a capa, né, o case por cima e vou cortar aqui, ó, certinho 2 vezes, tá bom? Aqui, ó, bem certinho aqui, ao redor de todo o case. Então, corto o tecido 2 vezes, vou ter 2 vezes ele. Vou na máquina, vou costurar o zíper na parte de cima. Vou fechar as laterais aqui, aqui e no fundo. Então, vou trazer o forro pronto.
só no ponto de colocar aqui dentro e costurar. Aí, essa costura eu vou ensinar vocês aqui, tá bom? Pra gente costurar junto. Eu não encontrei, gente, já dei procurando, não encontrei o zíper preto. Eu acho que o pessoal gosta muito de preto. E depois dessa pandemia, né, muita coisa tá em falta. E vou fazer com outra cor, tá bom? Então, já eu retorno com o meu forro finalizado, costurado na máquina, pra gente poder fazer a costura aqui à mão. Oi, pessoal, voltando aqui, já trouxe aqui, trazendo o forro, né, finalizadinho. No início eu falei pra vocês que ia colocar um zíper preto, mas eu não encontrei zíper preto, né? Mas como a nossa bolsa tem branco e preto, então eu botei o zíper branco, tá bom? Já vi que tanto faz, né? Na verdade, aqui tá o forro, essa aqui é a parte feinha, que fica pro lado de dentro, que a gente não vai ver. E essa aqui é a parte que vai ficar quando a cliente ver. Abrir, ela vai ver essa parte aqui de dentro. Coloquei minha etiqueta. Então, aqui a gente vai posicionar. Ah, uma coisa importante é vocês verificarem que quando finalizar o forro, essa parte aqui, ó, da abertura do zíper, daqui, ó, iniciando daqui até aqui, tem que ser maior um pouco do que a medida do tablet, tá bom? Porque mesmo que sendo maior, pode ser que você meça aqui e quando for para colocar o tablet, não caiba aqui dentro. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá bom? Então, vou pegar bem aqui pra mim, ó, o manualzinho, que é a medida da largura exata do case, do tablet da nossa cliente. Apesar de que o comprimento não é, dela é maior, mas a largura é igual, tá? Ó, dá pra entrar certinho e fechar. Então, é bom você sempre medir, porque corre risco, isso já aconteceu comigo. Mesmo eu fazendo na medida, agora o zíper, ele meio que fechou um pouco em cima e não coube, tá bom? Então, vamos lá. Você vai pegar aqui o forro. Lembrando que eu já coloquei minha etiqueta, eu coloquei ela do lado da frente, porque isso aqui é onde tem as emendas, tá vendo, ó? Quase invisível, mas é aqui as emendas, então aqui ficou o lado da frente. Aí, você pega, coloca aqui o forro, onde tem minha etiquetazinha, eu coloco ela pra trás, tá bom? Porque daí, quando a cliente abrir, a primeira coisa que ela vê é a etiqueta. Se eu colocar assim, ela vai ver ela por aqui, então não é isso que eu quero. Então, eu vou colocar aqui certinho, ó. O forro, posicionar ele bem retinho lá nos dois cantinhos aqui e aqui. E vou organizar ele aqui em cima. Vou pegar ali os alfinetes e vou colocar os alfinetes aqui pra prender, pra gente iniciar a costura. Então, já prendi aqui, coloquei os alfinetes. Eu gosto de deixar aqui mais ou menos a altura do zíper aqui com a altura da bolsa, da borda da bolsa, tá bom? Que daí ele vai ficar assim, ó, um pouquinho mais pra dentro e não pra fora na hora que a gente terminar a costura, quando a cliente for usar. Então, posicionado aqui certinho, essa questão da posição, você tem que deixar tudo no lugar certinho, tá bom? Porque isso vai facilitar na hora da costura. Então, aqui, ó, eu pego a agulha de mão normal e uma linha. Essa aqui é a linha de costura normal. Eu tenho em tubos assim maiores porque eu uso a máquina, mas também tenho aquelas linhas menores, normais. E aí, você vai colocar 4 perninhas de fio, ó, 4 perninhas, tá? Enfia 2 de uma vez só, e aí fica no total de 4. Aí, dá 2 nozinhos na ponta, e a gente vai iniciar a costura. Eu gosto de costurar começando aqui, ó, pra onde tá a minha etiqueta. Você pode começar pelos laterais ou pelo meio. Eu vou começar aqui pelo meio, que é onde está a minha etiqueta. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou prender, pra esconder esse nozinho. Eu vou prender aqui dentro, ó. Só pra esconder o nozinho, tá? Aí, organiza aqui, que ele já ficou tortinho. Pronto. Agora, eu venho, ó, vou passar de lá pra cá, pra dentro do tecido. Quando eu entrar com a agulha, eu vou mostrar pra vocês, ó. Não é abaixo dessa costura, é acima da costura, tá bom? Eu entro com a agulha, trago o fio pra cá. Já deu um nozinho aqui, tá? Mas essa linha tá que tá hoje, viu? Vou tentar ajeitar esse nozinho aqui e já retorno. Ah, já saiu. Eu falei, vai demorar, então... Não, já deu certo. Então, vamos lá.
Ó, o que que eu vou fazer aqui agora? Nós vamos pegar a agulha, passar, entrar no lugar onde saiu a linha, tá vendo, ó? Eu vou entrar aqui, passar por dentro do tecido, nessa parte de cima, e vou sair lá na frente, tá? Quando eu sair lá na frente, já vou entrar pra dentro da bolsa. Deixa eu só desenrolar aqui. Olha, eu vou sair, mas eu vou entrar logo lá pra dentro da bolsa. Espera aí. Ajeitar aqui, isso. Ela é bem pequenininha, dá mais trabalho. Aí eu saio pra lá, ó, tá vendo? Saí, puxo o fio, sempre é bom puxar devagarzinho, porque esse fio aqui, como é 4 perninhas, dá mais trabalho ainda, porém, eu uso 4 perninhas pra ficar mais seguro, tá? Você pode usar 2, se preferir, é o meu forma de fazer. Então, aqui, ó, eu já saí aqui, tá vendo? Aí, eu entro, mais ou menos aqui, ó, no mesmo lugar, e saio, ó, onde eu entrei lá pra trás foi bem aqui. Eu tô saindo agora mais na frente um pouquinho, tá vendo, ó? Tá reto pra cá, tá meio virando pra minha esquerda. Então, é isso. Aí, eu venho, puxo a linha. Pronto. Por isso que a cor da linha tem que ser da cor do fio. Se aqui eu tivesse terminado todo com a carreira em branco, eu teria que ter colocado a linha branca, tá bom? Então, da cor do fio da bolsa, a gente coloca também a linha de costura. Saí aqui, ó. Agora, eu vou entrar no mesmo lugar que eu saí, vou caminhar por dentro do tecido, tá? Do forro. Não é do zíper, é dentro do tecido. Mais ou menos desse tanto. Aí, eu caminhei, vou passar, ao invés de sair pra fora, passei mais rápido, mais fácil, eu saio pra lá, pra bolsa, ó. Lá pra fora da bolsa, tá bom? Então, ó, passo, puxo a linha, ajusto. Então, já costurei, ó, comecei, lembra que eu comecei aqui? Já costurei daqui até aqui e a costura fica invisível, tá bom? Tanto de um lado como do outro. E assim eu vou continuar fazendo, vou fazer mais uma vez pra vocês. Então, aqui, ó, a minha linha está aqui. Então, eu vou entrar quase no mesmo lugar, ou no mesmo lugar. E vou entrar aqui, ó, indo pra minha esquerda, saindo mais ou menos aqui do outro lado aqui do tecido, ó, do forro. Quando eu sair, eu sempre gosto de entrar bem em cima dele aqui, ó. Não é no zíper, nem é abaixo dessa costura, é em cima aqui do forro, tá bom? Dessa pontinha aqui do forro, dessa bordinha do forro, né? Fica melhor assim. Então, puxa aqui o fio todinho. Puxei. Aí, eu vou fazer isso novamente, ó. Vou entrar onde tá o fio tá aqui. Eu vou entrar onde ele saiu, vou caminhar mais ou menos uma quantidade assim, e vou sair lá pra trás ali, ó, tá? Essa forma de costurar, eu só faço quando é com zíper, tá bom? Que eu saio pra esse lado aqui. Quando é sem zíper e é uma costura só aqui do forro na bolsa sem ter zíper, eu não saio pra esse lado, eu saio aqui, ó. Tem aqui, ó, no meu canal já tenho a bolsa Necessaire Lady, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Tem ela, que eu costuro dessa forma aqui também, que ela tem forro, né, e o forro tem zíper. E tem, por exemplo, a mochila Duna, que ela não tem zíper, e eu costuro ela praticamente dessa forma, só que ao invés de sair pra cá, eu saio aqui, ó, na bolsa, só que do lado de dentro, ao invés de ser do lado de fora. Então, é quase a mesma coisa, não muda muita coisa não, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição também, desses 2 vídeos, para vocês acharem com mais facilidade. Então, aqui, pessoal, é uma questão também de prática. Quanto mais vocês fizerem, costurarem forro das bolsas, mais vocês vão pegar a prática e vai ser mais rápido, tá bom? Eu não ensinei pra vocês como costurar a máquina, mas não é difícil, né? É uma coisa meio fácil, na verdade, pra quem é costureira. Pra mim não é muito fácil porque eu tô aprendendo, mas é só você cortar o tecido conforme é a bolsa e fazer a costura nas laterais, as de cima do zíper e o fundo, né? Eu pretendo trazer em breve aqui pro canal, fiquem de olho, um tutorial assim meio rapidinho, mostrar pra vocês como eu costuro na máquina. Como eu faço pra costurar o forro. Na verdade, na máquina é mais difícil porque quando eu tiver mais, né,
mais tranquila com relação a isso, essa questão de costurar na máquina, mas aprender mais um pouquinho, quem sabe eu mostro, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como eu corto, como eu faço as medidas pra cortar, entendeu? Explicar tudo certinho. Então, é isso, pessoal. Já fiz aqui, ó, o cantinho, da mesma forma que eu tô fazendo aqui na frente. Eu faço no cantinho, nas laterais também. Eita, esse aqui tá ruim de eu tirar, porque aqui é um cantinho, ó. Eu gosto de esticar assim, porque ele fica retinho também. Então, é isso, tá? A gente continua fazendo até o final. E aí, ó, o forrinho vai estar pronto pra gente enviar pra cliente o case dela, tá ok? Então, esse é o vídeo da nossa bolsa. Quando ele finalizar, vai fechar normal assim, ó. Quando eu finalizar a costura, vai ficar legal. E aqui eu vou pegar meu tassel. Eu vou dar uns nozinhos aqui pra ele ficar com essa pontinha aqui menor. Porque ele é ótimo pra uma bolsa maior, né? O tamanho aqui dessa alcinha do tassel. Mas como a bolsa é muito pequenininha, se eu deixar uma alça muito grandona, vai ficar aquele tassel longe, sabe? Então, eu gosto de dar 2 nozinhos ou 3, porque já dá uma diminuída. Vou dar mais um. E aqui como é que vai ficar. Pera aí. Aqui já ficou pequenininho, então tá mais difícil de dar o nó. E aí, eu dou o nozinho e vou prender ele no zíper. E pronto, está finalizado. Então, aqui o nozinho. Aí, eu venho aqui, ó, coloco aqui no zíper, nessa ponta, pode ser aqui nesse buraquinho de baixo ou de cima. Tanto faz, eu vou colocar no de cima. Esse é um zíper comum, se vocês tiverem aquele que tem esse terminalzinho aqui, que eu não sei dizer o nome, pra zíper mais bonitinho, melhor ainda, tá bom? Pronto. E aí, a cliente vai ter a facilidade de abrir e fechar e vai ficar mais bonitinho, tá bom? Então, eu vou só finalizar o forro e já vai tá ok. Então, pessoal, essa é a nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tentei explicar o máximo possível para que vocês pudessem entender todas as partes. Se surgir alguma dúvida, quem sabe mais na frente eu trago. Vocês me falam aí nos comentários se vocês querem mais videoaulas com ponto conduzido também. Porque daí eu posso trazer outros modelos, outros formatos, outros gráficos de ponto conduzido, explicar para vocês. Fazer outras bolsinhas. Pode ser bolsa de mão, né? Clutch, pode ser case também, pode ser bolsa mochila, então, tiracolo, são inúmeros os modelos que dá pra gente fazer com ponto conduzido em diversos outros desenhos, que esse aqui é o desenho de chevron, né? E se vocês quiserem me deixarem aí nos comentários mais dicas, né, de videoaulas, eu vou agradecer. Então, muito obrigada por estarem comigo até agora. Até a próxima aula. Beijinhos. Tchau.